Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Hoje eu vou começar o vídeo fazendo uma pergunta. Você acredita em Deus? Bom, por que eu fiz essa pergunta? Porque por incrível que pareça, a cada dia que passa, encontramos mais pessoas que afirmam não acreditar em Deus. Eu vi outro dia um vídeo onde um estudante, ele foi até uma universidade, ele fez uma pesquisa ele mostrava umas fotografias sobre personalidades. E ele perguntava para os alunos se eles pudessem escolher entre aqueles personagens das fotos, quem eles escolheriam para passar um dia ao lado daquele personagem. E havia vários personagens, e entre essas fotografias, dessas personalidades, havia a foto de Jesus Cristo. Aqui na Universidade Federal de Minas Gerais, para saber dos alunos com quem eles passariam um dia, Jesus Cristo ou outras personalidades que eles gostam por aí. Meu querido, tudo bem? Como é que você chama? Pedro. Pedro, deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu vou te mostrar personalidades para saber se você passaria um dia com essa pessoa. Pode ser? Primeira personalidade, Karl Marx, passaria? Passaria. Trocaria o seu dia com Karl Marx por Che Guevara? Não. Não trocaria Karl Marx, Não. então? Karl Marx ou Fidel Castro? Não. Karl Marx? Karl Marx. Karl Marx ou Paulo Freire? Apertou. Paulo Freire. Paulo Freire, passaria um dia com ele? Trocaria um dia com Paulo Freire por um dia com Jesus Cristo? Não. Não? Não. Prefere o Paulo Freire? Paulo Freire. Do que aquele que morreu numa cruz para te dar a vida eterna? Não acredito nisso. E basicamente 99% dos entrevistados não escolheriam viver um dia ao lado de Jesus Cristo. Então, é uma pergunta que hoje ela é muito, chega a ser recorrente, chega a ser trivial, chega a ser básica, chega a ser, ou seja, comum, porque muitas pessoas afirmam não acreditar em Deus. E aí eu pergunto, por que não acreditar em Deus? O que há na cabeça, na mente, né, do descrente ou daquele que não acredita? E acreditar em Deus ou não acreditar em Deus tem muito a ver com conhecimento. Eu penso assim, infelizmente, ao longo dos anos, ao longo de tudo que a gente conhece, né, infelizmente muitas religiões, em lugar de atrair as pessoas e trabalhar a espiritualidade das pessoas, fizeram o contrário, afastaram as pessoas do que seria a espiritualidade. E foram tantas frustrações, foram tantos enganos, tantos erros, que fizeram que as pessoas perdessem a crença, perdessem a fé. É só a gente voltar lá no tempo, desde a época em que temos ciência do início do cristianismo, lá depois, não exatamente do início, né, mas logo após, quando Jesus Cristo morre, os apóstolos, aí alguns anos depois surge a Igreja Católica como religião do Estado, e aí muitas doutrinas, muitas práticas foram introduzidas na Igreja e, lamentavelmente, em lugar de trazer as pessoas, afastou tanto as pessoas que logo depois um dos membros católicos, que era Lutero, ele resolve então afrontar as crenças católicas contra algumas práticas, e aí surge o protestantismo, né? Isso é história, isso na história você vê. Então, quer dizer, na verdade, aquelas práticas da igreja que teoricamente dizia que era a igreja de Jesus Cristo, ela foi afastando pessoas e não trazendo pessoas para si. Mas será que isso é um conhecimento real? Esses tantos de milhões de igrejas no mundo, com conceitos tão diferentes, com doutrinas tão diferentes. Lá nas Escrituras, eu falei no vídeo passado que o que ajuda a pessoa a encontrar a verdade sobre as religiões ou sobre as coisas que houve é o conhecimento. Mas acima disso, religião é uma opção. A pessoa que
buscam a religião como moeda de troca ou com expectativas de que vai chegar ali e vai encontrar não sei, alguma coisa mirabolante, já começa errado. Porque a religião é uma opção que eu faço. O que eu vou encontrar lá? Porque a religião não é uma igrejas, né? Não são instituições para estar lá ao lado de Deus. Porque lá ao lado de Deus não precisa de igrejas. Igrejas existem aqui para poder orientar e ajudar as pessoas a entender, pelo menos deveria ser, a entender o que é esse mundo que a gente vive. E nem sempre é o que a gente encontra. Então nesse vídeo eu separei os vários motivos, alguns dos vários motivos que fazem uma pessoa buscar uma religião. E eu vou questionar, vou debater com vocês se esses motivos são os motivos corretos ou não, que motivos deveriam, né, estar na mente, nas iniciativas dessas pessoas. Nos dias atuais, a relação das pessoas com religião envolve muitos motivos. E muitas vezes essa relação ela é complexa. A cada dia vemos que muitos se voltam para práticas e instituições religiosas, mas o que eu acho que é fundamental é lembrar que nem sempre essa busca ela é motivada por um desejo sincero. Uma pessoa não busca muitas vezes uma religião com sinceridade de coração e com honestidade por uma obtenção de espiritualidade. Ela tem outros interesses. E talvez esses interesses é que fazem com que elas se afastem de Deus, em lugar de se aproximar de Deus. Então, vamos ver aqui algumas razões que levam essas pessoas a buscar suas religiões. Primeiro, eu identifiquei pessoas que buscam uma religião por conveniência. Eu não sei se você se enquadra nesse motivo, né, nesse propósito. Mas muitas pessoas se aproximam de religiões por conveniência. Ou seja, em momentos de crise, a religião ela passa a aparecer para essa pessoa que está com problemas como uma solução rápida para resolver aquela provação, aquela tribulação que ele está passando. Então, ela pode parecer uma solução rápida para problemas emocionais. E ali ela vai encontrar conforto, segurança. Às vezes a pessoa, ela pintou e bordou a vida toda. Aí quando fica doente, está num hospital, na cama, está com uma doença incurável muitas vezes, aí ela lembra de uma religião. Então ela vai buscar a religião. No entanto, essa relação ela é muito superficial. Porque ela se baseia na necessidade imediata e não em um compromisso verdadeiro dela com a religião. Então ela vai com aquela ânsia de que ali ela vai encontrar a solução para aquele problema de saúde que ela tem, e aí ela não encontra, então ela vai enfraquecer, e aí ela se afasta da espiritualidade. Então a gente não deve buscar uma religião por conveniência, eu vou porque isso vai ser a solução do meu problema. Então esse é o primeiro motivo errado. Outro motivo que leva pessoas a buscarem religião é a popularidade. Isso então é terrível. Às vezes, a adesão a uma fé, ela se dá pela força da influência social e da popularidade. Existem muitos grupos religiosos que estão em alta e que podem atrair aqueles que desejam se sentir parte de algo maior e mais aceito socialmente, mesmo sem uma identificação profunda com valores e princípios de conceitos bíblicos. Ela vai para se sentir popular. Então tem uma igreja muito suntuosa e ela vai, se veste como se fosse para um shopping, para um desfile, ela quer estar em meio daquilo. E isso acontece em religiões, em igrejas, onde tem muita popularidade, e aí a pessoa vai. Ainda mais, por exemplo, se há um pregador que é conhecido na internet, ou um ministro, um sacerdote que é conhecido na mídia, então a pessoa se aproxima porque sabe que vai tirar aí uma lasquinha da sua popularidade e se aproxima. Mas aí é outra busca errônea da religião, porque ela vai por causa
dessa influência social e popular que a igreja apresenta. Outro motivo errado de buscar religião seriam as tradições familiares. Muitas pessoas são católicas porque o pai porque os pais são, porque os avós são, porque os bisavós são, porque é um compromisso histórico que ela tem com a igreja dela, com aquela religião familiar, então ela vai. E isso é um gravíssimo erro. Por quê? Porque a história de uma pessoa não é a mesma de todo mundo, ou seja, seus avós viveram de um jeito, seus pais de outro jeito, e você de outro jeito. É como aquele pai que quer que o filho seja advogado porque ele é advogado, ou quer que o filho seja médico porque ele é médico. E aí é errado seguir uma religião por tradições familiares. Mesmo porque também a forma como seus avós viam a vida é diferente daquilo que você vê. A verdade é a mesma, a Bíblia é a mesma, tá lá. Mas a sua forma de ver a vida, o seu entorno é diferente. Muitas pessoas seguem a religião de seus familiares como uma forma de honrar essas tradições. Embora isso possa oferecer um senso de pertencimento, mas muitas vezes a prática religiosa, nessa situação, se torna uma mera repetição de costumes, sem uma reflexão crítica ou entendimento da escolha pessoal. Ela não teve uma escolha pessoal. Então ela não pensou sobre aquela escolha, ela só seguiu o bonde, porque os antepassados eram, então ela foi. Então, isso também você não percebe um crescimento espiritual. Por quê? Porque alguém pensou para você, não foi você que escolheu, você não pesquisou, você não analisou, você não fez a escolha. E quando a gente pensa, por exemplo, diante de Deus, se um dia a gente estiver lá e falar com Ele, Ele não vai analisar a gente pelo que o pai fez, pelo que a mãe fez, pelo avô, bisavô, não. É o que nós fizemos em relação às possibilidades que Ele nos deu na vida. Então, você que tem que fazer a sua escolha. Então, o compromisso é pessoal, é seu com aquela escolha que você faz. Então, seguir uma religião por tradições familiares é um erro fatal, um erro gravíssimo. Bom, em relação a outro ponto, outro segmento religioso, muitas vezes, infelizmente, é até um pouco contraditório o que eu falo agora, mas muitas pessoas buscam religiões, seguem religiões por desconhecimento. Quando você não tem conhecimento, você tem que buscar o conhecimento. Mas você não pode seguir uma religião sem ter esse conhecimento necessário para seguir aquilo. A falta de informação muitas vezes leva muitos a se acomodarem em doutrinas que não compreendem completamente. Eu estou lá, mas eu não sei por que eu estou lá. Eu não posso seguir uma religião onde há mistério para isso, mistério para aquilo, mistério para aquilo. A igreja, a religião não pode ter mistério, não pode ter tabu, ela tem que explicar para você tudo, todas as dúvidas que você tenha. Então não pode você seguir uma religião sem conhecer. Então muitas vezes a falta de conhecimento, a pessoa vai e segue uma religião, porque ela está acomodada, ela vai acomodada, ela não quer saber, nem quer entender o que está lá. É como ela pensasse, um dia eu vou ser salvo porque eu vou estar na igreja todos os dias. Então ela chega em casa e deita, já fui, então estou salvo. A religião, quando não é examinada, ela pode se transformar em uma armadura confortável, evitando o confronto com perguntas difíceis e o aprofundamento do crescimento espiritual. Olha que interessante, né? Ela pode se transformar em uma armadura confortável pela sua comodidade, por estar acomodado, mas não por ser real. Ela não pode te proteger se você não conhece. Você vai ficar num casulo, acomodada, mas o seu crescimento espiritual é nulo, porque você não conhece aquilo que você pratica, né? Não conhece. Bom, outro motivo que leva uma pessoa a buscar uma religião seria por motivo de status. Olha que interessante, né? Para alguns, a filiação religiosa pode proporcionar um status social. É um pouco parecido com essa popularidade, né? Neste caso aqui, é um pouco mais específico. O status social, ele quer um status social desejado. Então, ele quer parecer que ele tem uma religião. Ele quer parecer que ele tem um compromisso com Deus,
É mais ou menos por aí. A participação em uma comunidade religiosa de prestígio pode, em muitas situações, abrir portas e relações que de outra forma não estariam acessíveis. Então ele procura ver, opa, peraí, isso vai abrir portas para eu conseguir isso ou conseguir aquilo, vai me dar uma pose, olha, ele é religioso, ele vai na igreja, ele é cristão, ele tem bons princípios. Só que neste caso, a fé se torna uma moeda de troca, porque essa moeda ela pode desvirtuar o verdadeiro significado de seguir essa religião. Então você só vai porque o estar ali vai te dar mais status. Então eu vou porque haverá uma troca. Eu vou e em troca eu vou ser reconhecido, né? Dentro daquele contexto em que as pessoas vão me ver. Então esse também é outro motivo errado. Você buscar uma religião por status. Você não está trabalhando a sua espiritualidade. Então é errado também. Outro motivo que leva a pessoa a buscar a religião seria... esse é grave. Seria... eu vou chamar de maquiagem. Maquiagem seria, em outras palavras, pura hipocrisia. Tá? A religião ela pode servir como uma maquiagem para problemas pessoais. Ou seja, eu tenho problemas, mas eu não quero mostrar que eu tenho esses problemas. Então, quem me vê lá é como mais ou menos as redes sociais. Você faz comparações, mas você não sabe o que está por trás daquelas pessoas que aparecem nas redes sociais. Então, a religião muitas vezes fica como uma maquiagem para aquela pessoa que tem problemas, mas não quer parecer que tem problemas. Inclusive, que tem problemas graves aí fora. Mas o fato de ir na igreja, de mostrar que é religioso, então pode esconder os seus traumas, seus problemas, né? Algumas pessoas utilizam a aparência da fé e espiritualidade para esconder inseguranças ou comportamentos inadequados, criando uma fachada que não reflete seu verdadeiro eu. Jesus Cristo falou isso uma vez na Bíblia, né? Para os fariseus lá, que eram hipócritas e pareciam sepulcros caiados, por fora todo bacana, mas por dentro cheio de ossos, né? De mortos, né? Então, muitas pessoas buscam a religião como uma maquiagem. Isso é muito comum entre, vou falar agora, pode até não gostar, mas é muito comum entre artistas, é muito comum entre políticos. Então, políticos é demais. Chega a época das eleições, todos eles vão para igrejas. É muito comum você ver isso, pura hipocrisia, porque ou dependem de fãs, no caso dos artistas, ou dependem de votos, os políticos. Os artistas, inclusive, que nem sabem o que é cristianismo e andam com os crucifixos nos brincos, no pescoço, nas camisas, né? É mais ou menos como aqueles que buscam a religião por popularidade, mas é um pouco pior, porque eles precisam de holofotes, então é só para maquiar. Ali não tem nada, é tudo zero, tudo vazio, não adianta. E claro, então eles não estão nem preocupados com o lado espiritual deles. Não, já né, nada. Então, buscar religião por maquiagem também é outro problema grave. Outro problema, outro motivo errado de buscar religião, o comodismo. Também há muitas pessoas que buscam a religião por comodismo, mas como funciona isso aí? Bom, a busca por respostas prontas e soluções fáceis pode levar ao comodismo espiritual. Então a pessoa busca uma religião pensando que ali vai encontrar a solução fácil para tudo. Muitas pessoas desejam seguir um caminho claro e definido, em vez de engajar em uma jornada profunda de autoconhecimento, de transformação, de superação, de busca de si mesmo, e encontrou um problema, resolve e se recolhe naquilo, decide e supera, e trabalha e se engaja. Não, muitos simplesmente pensam que vai chegar numa religião e o ministro ou o líder vai falar alguma coisa e já vai acontecer, opa, estou livre, estou resolvido. Então, ele vai pelo comodismo, a busca de respostas prontas e soluções para seus problemas. Errado, uma religião não existe para isso, uma igreja não está ali para isso. O próprio Cristo falou, né? Ele disse lá na Bíblia, só não lê e não entende que não quer.
Lá ele fala que quem precisa de médicos são os doentes, portanto, não adianta você ir na igreja procurando pessoas perfeitas. Tem muita gente que inclusive chega na igreja para frequentar uma religião, ou lá uma igreja que seja, e porque um ministro ou porque um membro da igreja faz uma coisa errada, então ele nunca mais volta. Por quê? Porque aquela pessoa fez alguma coisa errada para ele. Ou ele tinha o conceito de porque a pessoa estava naquela igreja, ela tem que ser perfeita. E é totalmente o contrário. Isso mostra uma falta de conhecimento, porque o próprio Cristo falou, quem precisa de médicos são os doentes. Ou seja, quem está com problemas é que tem que ir. Então não adianta ir para uma igreja, porque na verdade se você vai na igreja porque alguém fez alguma coisa errada, você se afasta, então você não estava na igreja de Cristo, você estava na igreja daquela pessoa. Simples assim. E isso acontece com muita frequência. A pessoa vai buscando soluções rápidas para seus problemas e pelo comodismo, e não por um engajamento, não por um envolvimento com aquela religião. Outro motivo, esse é gravíssimo também nos dias atuais, é a busca de riqueza material. Isso então, toda esquina tem isso aí, ó, toda esquina tem isso aí. Tem pastores vendendo à torta e direito aí, ó, e que tem suas mansões, tem seus carros de luxo e tudo atrás do famoso dízimo do povo e recolhendo o dinheiro do povo. O dízimo é uma lei? É uma lei, está lá na Bíblia, está escrito lá, ó, né? Os mandamentos estão lá, claro. Tem até a promessa para quem paga o dízimo, mas não é porque a lei está lá e o pregador fala que tem que pagar o dízimo que você não tem que saber qual é a finalidade desse dízimo. Primeiro, que o dízimo não pode ser usado para pagamento de pastores, isso está errado. Então, quem cobra dízimo para manter um pastor com salário, está errado. Aí ele fala, mas lá nas escrituras fala que digno é o pastor, digno é o pregador do seu salário, o trabalhador do seu salário, uma coisa assim. Só que não é bem assim. Por quê? Porque aquilo que ele está falando lá, se, por exemplo, eu sou um pregador e alguém me convida para uma alimentação, eu vou e não tem problema, mas eu não posso usar a pregação para eu me manter com o salário de um trabalhador, porque aquilo não é um trabalho, você recebe de graça e você deve dar de graça. Ah, mas então para que serviria o dízimo? O dízimo tem muitas funções. Primeiro, se você vai construir uma capela, precisa de dinheiro, então isso é usado dízimo. Se você vai colocar luz elétrica, precisa de dízimo, porque tem que pagar a luz elétrica. Água tem que pagar com dízimo. Se você vai colocar bancos inários para cantar as músicas, o som, então tudo isso precisa de dinheiro para você pagar. Então o dízimo seria revestido nisso. Agora, pagar salário de pregadores, isso está erradíssimo. Erradíssimo, por quê? Porque você recebe de graça, está escrito lá, você recebe de graça, você dá de graça. Então, se uma religião, se existe uma igreja em que o dízimo é usado para pagamento de salários de pastores, corre delas, foge delas, porque está errado. E é a primeira coisa que você tem que saber. Chegou numa religião, numa igreja, pergunta, escuta, o dízimo para que é usado? O pastor tem salário? Tchau. Pode correr, pode sair fora. Cristo nunca recebeu salários, os apóstolos nunca receberam salário. Eles andavam com alforje, com uma sacola, pregando o evangelho nas esquinas, nos lugares, nas casas, e não com salários. Né? Não com salários. Então, o dízimo é usado para construções de templos, né? Onde são feitas ordenanças, onde as pessoas devem ir frequentar, né? Mas pagamento de pastores, fora. Isso é totalmente contra a doutrina. E muitas pessoas buscam nas religiões, porque tem a teologia da prosperidade. Muitas pessoas só seguem, né? A promessa da prosperidade e dos milagres, né? Atrai muitos adeptos. Por isso as religiões, cada dia tem uma na esquina. É só prometer o povo vai. Então assim, e o povo, eu não entendo, porque sabe quando você lê, mas você não entende, então são cegos, porque está lá nas escrituras. Só vai se quiser, mas está lá, nunca vai poder falar, Senhor, você não, está lá, é só ler, né? Algumas tradições religiosas oferecem muitos ensinamentos que vinculam fé a sucesso, né? A sucesso financeiro, o que pode seduzir a montões de pessoas que estão procurando riqueza material. Essa perspectiva reduz a espiritualidade a uma troca.
já falei antes, onde a fé é utilizada como meio para alcançar bens materiais. Você paga o dízimo e você vai ter um carro. Todo mundo aqui, ó, vamos passar sacolinha, cada um dá R$1.000 aqui e você vai ter uma casa. Fique tranquilo, porque semana que na internet o que a gente vê disso é impressionante. É impressionante, né? Na internet está assim, ó. Já tem vídeos que já começam falando assim: você que está vendo esse vídeo, na semana que vem vai acontecer isso. Tá vindo aí um salário para você. Tá vindo aí sabe? Coisas absurdas, tá assim. E o povo gosta por quê? Porque é mais cômodo acreditar nisso. Mas as coisas de Deus não funcionam assim. Por isso as pessoas se afastam, porque não vai acontecer. Mas não vai acontecer mesmo. Se acontecer não é por isso, é por outros motivos, mas não por isso. O Senhor não faz essas trocas. E quando não acontece, a pessoa fica frustrada e vê esse monte de enganadores aí, fraudulentos por aí, e vai afastando. Como é que, né? Na época da Igreja Católica, lá do início, por que houve esse afastamento aí? Lutero se afasta e toda essa propagação, esse início de igrejas no mundo todo. Porque as pessoas questionavam, puxa vida, os reis e os papas eram os grandes governantes da época, né? Lá no século XVIII, XIX, você via lá claramente, bem antes, né? Claro, mas nesse período, e aí pensavam, como que uma pessoa que se diz que é representante de Deus, estão falando do Papa, representante de Deus na Terra, e faz essas atrocidades aí? É só você pesquisar, a gente tem preguiça de pesquisar. Busque a história dos papas, você vai ver os escândalos que aconteciam naquela época, daqueles que se diziam representantes de Deus. E uma coisa totalmente absurda, né? Quando Cristo pergunta para os apóstolos, e para vocês, quem eu sou? E uns falam, você é João, você é Elias, você é... E ele vai e olha para Pedro, Pedro, e para você? Para você, quem eu sou? E Pedro fala para ele, você é o Cristo, Filho de Deus. E ele fala, Pedro, não te revelou a carne, mas, o Espírito de Deus que está no céu. Tu és Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificaria a minha igreja. A pedra que ele fala não é Pedro. E as pessoas fazem a pedra que ele fala é a revelação. Porque Pedro tinha recebido a revelação, o que os outros não tinham. Os outros falavam, você é Elias, você é João Batista. Mas Pedro falou, você é o Filho de Deus. E ele fala, Pedro, não foi os homens que te revelou isso aí, foi Deus. Então sobre essa pedra, tu és Pedro, sobre essa pedra, o fundamento da minha igreja é a revelação. Não é Pedro. Aí pegaram isso aí e colocou Pedro como o primeiro papa da igreja. A bagunça toda. Então tem que ler e entender. Ler o capítulo e entender o contexto. Isso está óbvio, né? E mais um último motivo aqui de busca de igrejas, de religiões, seria a busca por provas, evidências e sinais. É impressionante. As pessoas buscam igrejas e religiões para curas, para receber milagres. É errado? Não é errado. Só que a busca não pode ser para isso. O milagre ele vai acontecer de forma natural, porque o Senhor vai ver aquele que está com sinceridade de coração e há necessidade de ser curado, ele vai curar. Mas você procurar uma religião, uma igreja, por milagres, provas, evidências, algumas pessoas se voltam para a religião em busca de provas. Eu vou lá se Deus aparecer para mim lá na frente, eu vou lá se um anjo aparecer. Evidências concretas, eles buscam evidências concretas de existência divina ou intervenções sobrenaturais. E aí é um erro gravíssimo, né? A necessidade de provas, milagres e sinais tangíveis pode se tornar um fator motivador para muitos, para validar uma crença. Essa abordagem, entretanto, ela pode criar uma expectativa excessiva que muitas vezes é inatingível, porque a fé nem sempre se fundamenta em fatores empiricamente comprováveis. Então você não pode pensar que a fé ela é a prova de coisas que vêm. Pelo contrário, a fé é a prova de coisas que não se veem. Então sua fé pode fazer milagres, mas procurar uma igreja por milagres, então, a sua igreja, se fosse verdadeira, então teria previsto isso, teria profetizado aquilo, Não é assim.
Deus não faz isso. Porque seria muito fácil, se Deus quisesse mostrar para todo mundo quem Ele é e a igreja dele, Ele apareceria e falaria assim, ó, essa é a minha igreja. Não, a igreja dele existe? Existe, mas você que tem que buscar. Tá? E as escrituras, aí é só você pesquisar, buscar, e aí você vai encontrar a igreja dele. Né? A hora que você entra numa igreja, lê lá, a Bíblia fala quais são os sinais da igreja, né? Para identificar a igreja. Em Efésios mesmo fala isso, né? Uma carta de Paulo aos Efésios. Ele dá o retrato da igreja, e ele fala, pelos seus frutos os conhecereis. Então, tem um vídeo aí no canal, pode procurar aí que eu falo sobre isso. Eu até rebato algumas posicionamentos aí de alguns ateus aí sobre isso, mas tá lá. Agora, a pessoa não lê, não estuda e quer ter milagre. Esses fatores, eles destacam como a busca por religião pode, em muitos casos, estar bem distante da verdade, da verdadeira busca pela conexão com Deus. Não tendo a conexão com Deus, então a pessoa vai se afastando. É essencial, é importante que cada pessoa busque um entendimento mais profundo e autêntico da sua espiritualidade. A verdadeira transformação, ela não vem da superfície, mas de uma jornada sincera e corajosa em direção a um entendimento do que é o amor e do que é a verdade sobre as coisas. Se estamos buscando um propósito verdadeiro, a gente não pode ter medo de questionar, de estudar, de explorar a nossa fé. A gente deve construir um relacionamento verdadeiro com Deus e ser muito criterioso nas coisas que ouvimos. Porque quando falamos de espiritualidade, ela é um caminho de sinceridade. E nossa busca deve ser pela verdade, que nos leva a esse entendimento, a esse conhecimento mais profundo e autêntico sobre a vida. Então, se eu quero realmente sentir Deus, esse é o caminho. Agora, se não, você vai acabar frustrado, enganado, vítima de fraude e vai se afastar de Deus. E isso faz com que você desacredite que Ele existe. E eu sinto que Ele existe. Mas se eu não tenho um relacionamento com Ele, senão, você comete muito, claro, todos nós somos imperfeitos. Ninguém é perfeito. Não existe um justo na face da terra. Não existe ninguém perfeito. Mas você acaba tendo um entendimento do que é o seu relacionamento com Deus. Isso é importante. Mas tem que ter o estudo correto. Tem que buscar um aprofundamento maior entre você e Deus. Se esse vídeo te tocou, ou pelo menos você gostou um pouquinho, comenta aí, né? Dá o seu like aí, faça a pergunta que você quiser. E nos próximos vídeos, eu vou explicar algumas coisas relacionadas a conceitos básicos sobre essa busca pela verdade da religião. E espero que você tenha gostado e compartilha para que outros possam ter esse conhecimento. Até o próximo vídeo.